A reportagem especial dessa semana trata de um assunto delicado, mas infelizmente mais comum do que se imagina: importunação sexual em transporte público. As vítimas, em sua maioria mulheres, sofrem com a insegurança nos metrôs, trens e ônibus. As características e consequências desse tipo de crime e como o STJ tem atuado nesses casos é o que nós vamos ver agora. Em 2017, um homem ejaculou em uma passageira dentro de um ônibus em São Paulo. O fato virou caso de polícia, chamou a atenção de todo o país e trouxe de volta a discussão sobre o tema. Um ano depois, a Lei 13.718 transformou a importunação sexual em crime. O transporte público, de fato, é um local muito vulnerável a esse tipo de conduta, de crimes que possam ocorrer. Porque nós estamos ali frente a frequentar de várias pessoas e o transporte público pode estar realmente muito cheio e nessa situação de transporte estar muito cheio, poderá ocorrer ali uma importunação sexual, sendo que isso para satisfazer a vontade e a lascívia do próprio agressor. O crime é caracterizado pela realização de ato obsceno contra alguém sem a aprovação dela, com o objetivo de se satisfazer. Beijos forçados e passar a mão no corpo da outra pessoa sem permissão também é crime. O assédio sofrido por mulheres em meios de transporte coletivo ainda é a versão mais comum desse tipo de crime. Aquela situação de você estar em pé e o homem passar atrás fazendo pressão com o corpo dele contra o seu, né? Eu, em geral, uso uma bolsa tiracolo e outra aqui na lateral, mas mesmo assim, às vezes, não impede, né? Eles parece que procuram, né? Eles nunca ficam atrás de um homem, eles sempre ficam do lado de uma menina, né? Até de uma criança. E fica uma situação constrangedora. Às vezes você está sentado e fica a pessoa encostando aqui em você, no seu ombro, né? As partes íntimas e tudo. Então acaba que incomoda muito. Diariamente, várias mulheres passam por situações de abuso e importunação sexual dentro dos vagões dos metrôs, trens e em ônibus. Utilizar o transporte público, muitas vezes, é uma tarefa complicada para as mulheres. O crime de importunação sexual pode levar o abusador à prisão em flagrante. A infração de médio potencial ofensivo tem pena que varia de 1 a 5 anos e sem direito à fiança arbitrada por delegado. A lei passou a valer em setembro de 2018 e um mês depois, em outubro, os ministros do STJ aplicaram a nova tipificação no julgamento de um homem acusado de apalpar publicamente os seios de uma mulher. Ele havia sido condenado por estupro, mas no STJ, a relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, afirmou que a atitude do réu não poderia ser igualada ao crime de estupro e enquadrou o caso como importunação sexual. O homem foi condenado pela terceira turma a 1 ano e 2 meses de prisão em regime semiaberto. De acordo com dados do Ministério da Mulher, das Famílias e dos Direitos Humanos, entre janeiro e março deste ano, foram registradas 19 denúncias de violência sexual em ônibus e 1 em metrô ou trem. Os números são nacionais e surpreendem por serem baixos. Mas, de acordo com pesquisadores da área, os crimes sexuais estão entre os mais subnotificados, ou seja, mesmo com a tipificação do crime e delegacias especializadas, poucas vítimas procuram as autoridades ou não conseguem fazer o registro. Foi o que aconteceu com a filha desta mulher, que sofreu uma tentativa de abuso em um ônibus no Distrito Federal. Eu liguei para a polícia, eles falaram que não poderiam fazer nada porque eu tinha descido do ônibus. Diretamente, a responsabilidade não pode ser atribuída à empresa em si. Pode ser uma responsabilidade civil. Penal, cabe tão somente à vítima poder contribuir com a investigação, dar os dados para a polícia do sujeito que porventura cometeu o crime. O que pode sim a empresa contribuir no caso de uma importunação sexual dentro de um transporte coletivo e assim ser noticiado para o cobrador do ônibus ou o motorista,
o próprio motorista encaminhar esse transporte coletivo e desviar imediatamente sua rota para uma delegacia de polícia mais próxima. Por quê? Porque nós estamos ali frente a uma situação flagrancial. No Distrito Federal, desde 2013, o metrô conta com um vagão exclusivo para mulheres. A iniciativa é para protegê-las desse tipo de agressão. A gente tem hoje, num geral, cerca de 35% de todas as manifestações que a gente recebe na ouvidoria são reclamações. Dentre essas reclamações, 34% são sobre a fiscalização no carro exclusivo, porque a gente tem no metrô um carro que é exclusivo para mulheres e usuários com deficiência. E as mulheres, sabendo do seu direito, elas reivindicam. Às vezes acontece por oportuno de um usuário homem entrar no carro e imediatamente elas nos acionam através da ouvidoria. 175 mil passageiros diariamente usam o metrô. 51% dos usuários são mulheres e com os vagões exclusivos, os registros de reclamações diminuíram 17%. Deu certo no metrô e em 2017 a ideia também foi aplicada no BRT, Sistema de Ônibus Rápido da capital federal. A iniciativa pioneira já está sendo estudada por outros estados. Quando a gente fala da proteção da mulher, no enfrentamento à violência, a gente tem que analisar, tem que identificar quais são os locais, a forma que essa mulher muitas vezes é acometida de um tipo de violência como esse, né? E a gente infelizmente tem visto que no transporte público, né, muitas vezes ela tem sofrido violência e a gente com certeza tem que agir, né? Uma das ações é a restrição de vagões, né? Identificar e destinar vagões específicos para as mulheres, para as usuárias, né? E além disso também a gente não pode só apenas restringir, a gente tem que também mobilizar a sociedade em relação a esse tema. Leis mais rígidas, políticas públicas de conscientização e de proteção à mulher são algumas das ferramentas usadas na construção de uma sociedade onde as práticas criminosas e agressores sejam cada vez mais ausentes. Se você presenciar ou for vítima desse tipo de crime, a denúncia pode ser feita na Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, por meio do número de telefone 180. Esse serviço é nacional e preserva o anonimato do denunciante e das informações passadas. Nós vamos para um